Bom dia. Sexta-feira, Semana Santa, né? Faz a comemoração da morte de Cristo, né? Cristo, ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Hoje vou estar falando um pouco sobre a mensagem de Jesus Cristo, não é verdade? Vamos falar do Evangelho de Marcos, capítulo 15, né? Se você tem sua Bíblia, programação Despertar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Programação evangélica, mensagens bíblicas, onde tem ensinamento, simpósio, mensagem de mentoria evangélica, palestra, mensagem coach, mensagem de ensinamentos, mensagem de tem um ensinamento bíblico, uma mensagem elaborada, uma mensagem cristocêntrico, uma mensagem dinâmica, uma mensagem de reflexão, meditação, uma mensagem de entendimento, sabedoria, conhecimento, uma mensagem de a pessoa chegar a crescer, progredir no entendimento da palavra de Deus. Palavra, mensagem para criança, adolescente, jovem, adulto, homem, mulheres, senhores e senhoras, pessoas idosas, pessoas às vezes solteiras, separadas, divorciadas, desquitada, viúva, nova, ou mais velha, mais madura, ou mensagem para casal, né? Homens casados, mulher casada, seus filhos, filha, pai, mãe, irmãos, irmãs, sobrinhos, família protestante, cristã, família evangélica, família que vão a uma igreja, congrega uma igreja, ou às vezes ainda não é crente, não é evangélico, não é cristão, não é protestante, mas gosta de ouvir uma palavra, buscar um entendimento, conhecimento da palavra, uma interpretação texto, uma explicação texto, base, texto, contexto, mensagem, referência, base, tudo, né? Então aqui é uma programação feita com amor, carinho e dedicação primeiro a Deus e a você no outro lado, irmão, irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo, seu irmão em Cristo Jesus, missionário aos mais Satã Souza, vos salto com a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com as anciões e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e amarrando Jesus o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os príncipes e sacerdotes acusaram de muitas coisas, porém ele nada respondia. Pilatos interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testifico contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, um dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros motinadores, tinha cometido uma morte. Ou seja, perguntava ao povo se queria soltar-se um preso ou outro preso. E o povo claramente escolheram quem? Barrabás. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Que quereis que vos solte? O rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram o povo, a multidão, para que fosse solto. Mas antes, para que não fosse soltos. Mas não ele, mas sim Barrabás. Pilatos respondendo lhes disse: Outra vez, que quereis, pois que eu faça, que vos faça, daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes mandou, ou seja, lhe perguntou: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam: Mas crucifica-o. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e chicoteou Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados escarneceram de Jesus. Os soldados o levaram dentro da sala, que é a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de purpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salva, salva, rei dos judeus. Quer dizer, salva a ti mesmo. E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe de purpura, e vestiram com as suas próprias vestes, e levaram para fora a fim de os crucificarem.
E assim vai, irmão. Se você procurar ler a Bíblia, examinar, ele foi chicoteado, esbofeteado, bateram nele, ou seja, fizeram muitas maldades com Cristo. Depois vestiram uma roupa de escarlate nele, de purpura, um vestido nele, uma roupa, e depois o levaram para ser julgado, ou seja, no meio da corte, ou seja, homens judeus, principais, governantes, reis, várias pessoas, os príncipes, os escribas, fariseus, saduceus, os anciões, todos os homens da época condenaram ele por inveja e levaram ele à morte por inveja, porque Cristo pregava uma palavra de cura, de libertação, de restauração, transformação, uma palavra com poder e autoridade, uma doutrina dos céus. Quando Jesus falava, os milagres, sinais, maravilhas aconteciam. O povo ia, a multidão ia para comer pão, vocês para receber a cura, a libertação, a restauração. Os espíritos malignos obedeciam, saía, era expelido. E os judeus, os anciões, os escribas, saduceus, não tinham a palavra, a ação doutrina, não tinha mais o poder e a autoridade de Deus. Eles estavam vivendo na corrupção judaica religiosa da época. E assim como no dia de hoje, as pessoas crucificaram Jesus Cristo, pediram para liberar Barrabás, um homem que foi preso no motim, que havia cometido um assassinato no motim, tudo. Ou seja, as pessoas às vezes chegam a escarnecer, zombar, enaltecer, fazer tanta maldade, seja comigo, seja com você, qualquer outra pessoa, perseguição, calúnia, infâmia, injustiça, levantando falsas testemunhas, tudo, acusando a pessoa. E aí, o que aconteceu com Jesus Cristo? A mesma coisa. Mas ele foi levado, conduzido, foi chicoteado, tudo. Eles prostraram, ajoelharam para o adorar, mas não para adorar de fato e verdade, de coração limpo, transparente, mas sim por maldade, por escarnecer, por zombar, entendeu? E depois vestiram uma roupa dele, de purpura, ou seja, pegaram ele, colocaram pegaram um pedaço de cana, caniça, e bateram nele e cuspiram nele e postos de joelhos o adoraram, ou seja, fizeram muita coisa. E houve uma audiência. Os soldados pegou Jesus Cristo preso, levou para uma sala e convocaram os homens da corte. Fizeram tudo ali. E aí, pegaram uma coroa dele em espinhos e na sua cabeça e começaram a saudá-lo, dizendo: salva-te, rei dos judeus. Ou seja, se você é o rei dos judeus, salva-te, salva vocês, livre da condenação de que nós estamos tentando te fazer, em outras palavras. Mas, ou seja, Pilatos não queria crucificá-lo, Pilatos não queria matá-lo, ponto. Pilatos não queria lhe fazer mal nenhum, mas para agradar o povo, para agradar os judeus, o povo romano, tudo naquela época, ele entregou Jesus Cristo à morte, o açoitou e entregou ele à morte, para satisfazer a vontade do povo. Mas muitos, ou seja, no dia de hoje, como crucificar Jesus Cristo naquela época, naquele tempo, se pudesse fazer de novo, fazer a mesma coisa de volta. Então, irmão, Jesus Cristo veio para cumprir uma palavra, cumprir a lei e os profetas e a lei e as profecias profetizadas no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, se cumpriu toda. E depois de Mateus até Apocalipse, Jesus Cristo, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe, governante, Senhor nos céus e na terra. Nenhum mal vai te suceder, te acontecer, nenhuma folha de uma árvore cai se não for permissão de Deus. Deus tem uma bênção, uma vitória, uma vida eterna para lhe dar. Uma salvação eterna, uma morada eterna, uma mansão celestial, uma habitação celestial, uma casa celestial, um novo céu, uma nova terra. Ou seja, Cristo tem um plano de salvação. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, o livro de Deus. Ou seja, vai se abrir o livro dos livros, o livro da obra, o livro da vida. E ali vai estar escrito qual foi as obras, se foi boa, se foi má, se você viveu na verdade, viveu na mentira, no engano, na idolatria. Ou seja, os cães ficarão de fora, os cães, os mentirosos, os feiticeiros, tudo, comete fornicação, adultério, heresias, pessoas cometem obra do engano. Os obreiros, ou seja, maus obreiros, pregadores, evangelistas, missionários, pastores, pregadores, todos, igrejas, seja cristã, protestante, evangélico ou não, que não viveu a verdade, que não pregou, que não ensinou a verdade. E aqueles que ouviram a palavra da verdade, mas não obedeceram, não praticaram, porque não vai herdar o reino dos céus. O reino dos céus é para aqueles que ouvem, obedecem e praticam a santa, gloriosa palavra, conforme está escrito na Bíblia, conforme está escrito na Santa Escritura. Porque, irmão, você tem que ler a Escritura. Porque você tem que examinar a Escritura, o texto